Seja sempre um aprendiz. A sabedoria que transforma. Gengis Khan, o maior conquistador da história, não nasceu um gênio. Ele aprendeu com cada inimigo, com cada cultura, com cada derrota e construiu assim um vasto império. E qual a lição que fica? Que quem para de aprender, para de viver. Seja bem-vindo ao canal Virgílio Unidade e Equilíbrio. Aqui buscamos de forma acessível e sincera sabedoria atemporal, autoconhecimento e busca por propósito. Reflexões que conectam mente, corpo e alma em busca de plenitude. Hoje vamos mergulhar no capítulo Seja Sempre um Aprendiz, do livro O Ego é o Seu Inimigo, de Ryan Holiday, que é um escritor americano e transformou o estoicismo, uma filosofia prática de Roma antiga, em algo vivo para o nosso dia a dia. E ele começa nos provocando com a seguinte pergunta: e se o segredo para uma vida plena não fosse o que você já sabe, mas o que você ainda pode aprender? Quero que você reflita comigo e comente no final onde você parou de aprender por causa do orgulho. Onde o orgulho impediu seu aprendizado. Isso não é só um pedido para engajamento, é uma oportunidade para nossa expansão de consciência, coletivamente. Sua reflexão ajuda a mim e a você no processo de crescimento, dessa busca que a gente se propõe aqui. Então fique comigo, veja o conteúdo até o final, porque a gente vai explorar essa ideia com histórias, filosofia e sugestão de práticas para a sua vida, para a minha vida. Em outros capítulos, Holiday nos ensinou a silenciar o ego, a trocar paixão por propósito, a servir antes de liderar. Agora, ele nos leva ao centro dessa jornada, o aprendizado contínuo. E ele começa com o exemplo de Gengis Khan, um nome que talvez você associe apenas à destruição. Gengis Khan foi um líder mongol do século XIII, conhecido por conquistar o império que ia da China à Europa. Mas Holiday nos mostra outro lado. Gengis Khan não era só um guerreiro ou só destruição. Ele era um aprendiz incansável. Enquanto conquistava, absorvia estratégias militares dos turcos, engenharia dos chineses, a administração dos persas. Compare isso com um exemplo que ele trouxe do poeta Marçal, que vimos anteriormente, que desprezava aprender com quem estava acima dele. Bom, e aí? Quem deixou um legado? É claro que foi Gengis Khan, porque foi um aprendiz. E esse capítulo é sobre isso. O ego nos faz pensar que já sabemos o suficiente, mas a verdadeira sabedoria está em nunca parar de aprender. Eu separei alguns trechos que julguei importante para nossa reflexão. E aqui vai o primeiro, e eu peço que escute com atenção. Gengis Khan não nasceu um gênio. Em vez disso, ele mergulhou em um ciclo persistente de aprendizado pragmático, adaptações experimentais e correções constantes, motivadas por sua disciplina, por seu foco e determinação. Olha o poder dessa ideia. Holiday está nos dizendo que a grandeza de Gengis Khan não veio de um dom, veio de um processo longo, árduo, contínuo e doloroso. Ele aprendeu com cada cultura que tocou, com cada batalha que enfrentou, com cada derrota que sofreu. E você, já parou para pensar no que poderia aprender com quem cruza o seu caminho? No segundo trecho, ele diz: não importa o que você tenha feito até agora, é melhor continuar sendo um aprendiz. Se não estiver mais aprendendo, você já está morrendo. E essa ideia também é muito forte. Ryan Holiday não está falando aqui de morte no sentido literal.
ele está falando da morte do crescimento. Quando você já acha que sabe de tudo, o seu ego te fecha para o novo, para a busca contínua. E aí você cai no engano da autossuficiência do conhecimento, onde você já se fechou por achar que sabia o suficiente. Em que momentos você deixou de lado a humildade para o aprendizado? Bom, aqui no terceiro trecho ele diz: a humildade gera o aprendizado porque repele a arrogância que coloca vendas em seus olhos. Aqui, Holiday cita Wynton Marsalis, um músico de jazz americano, ganhador de 9 Grammys e um Pulitzer, conhecido por sua maestria e por mentorar jovens talentos. Marsalis diz que a humildade é o que te deixa aberto à verdade, ao conhecimento. Sem ela, você bloqueia seu próprio caminho. E aí, e você? Tem sido humilde ou não? E aqui, o último trecho, que diz: cada um de nós enfrenta uma ameaça enquanto avança na profissão escolhida. Feito sereia nas rochas, o ego canta uma canção reconfortante, validadora, mas que pode nos conduzir ao naufrágio. E Holiday nos alerta: o ego é uma armadilha. Ele sussurra que você já chegou lá, não precisa de mais nada. Mas esse é o caminho para o fracasso, porque o aprendizado de fato nunca acaba. E eu te pergunto, onde o ego já te enganou com essa música, com essa falsa melodia? E aí agora a gente vai aprofundar um pouco mais nessas ideias todas. Holiday, ele está falando de um princípio estoico que atravessa séculos. No estoicismo, a busca constante por conhecimento e a disposição para aprender são valores centrais. Ser aprendiz significa ter a mente aberta, estar disposto a questionar, a refletir e a mudar as próprias opiniões, as próprias convicções à luz de novas ideias. O estoicismo valoriza o conhecimento como uma ferramenta para a tomada de decisões racionais e para a construção de uma vida virtuosa. Sócrates nos deixou essa valiosa lição com sua frase, que é muito famosa: só sei que nada sei. Ele não disse isso porque era absolutamente um ignorante. Muito pelo contrário, essa frase revela a imensa sabedoria de um mestre que interrogava tudo e todos, buscando a verdade por trás das aparências, sempre disposto a aprender, reconhecendo e mostrando que, na verdade, quanto mais avançamos no aprendizado sobre dentro e fora, o autoconhecimento e o conhecimento, é que percebemos que não sabemos nada, ou quase nada de fato. E é essa sua humildade que o tornou um sábio através de milênios. Foi com essa lição, que é perene, que nunca muda, que nunca morre, que é absoluta, que Sócrates chega até os dias de hoje. Compare isso com Epicuro, outro filósofo grego do século IV a.C., que ensinava que a felicidade vem da simplicidade e da busca constante por conhecimento, não da arrogância de achar que já sabemos de tudo. Holiday traz essa sabedoria para o nosso tempo. Ser um aprendiz é um ato humilde que nos mantém vivos, abertos e em movimento. Aqui no canal a gente sempre fala de unidade e equilíbrio, afinal é o objetivo. Unidade entre quem você é hoje e quem você pode ser amanhã. A busca que te unifica, o que você é agora e todo o seu potencial de encontrar o propósito, né? De quem de fato você deve se tornar. O equilíbrio entre o que você sabe e o que ainda pode descobrir. E Gengis Khan é um exemplo perfeito disso. Ele não só conquistava terras,
ele conquistava ideias. Por exemplo, trouxe limões para a China, macarrão para o Ocidente, pólvora para as guerras. Seu império era um caldeirão de culturas e povos, porque ele sabia que ninguém ou nenhum povo tem todas as respostas, que todos tinham algo a ensinar, a acrescentar, e ele sempre buscou absorver todo o conhecimento possível. Agora, olhe por outro lado, empresas modernas que Ryan Holiday cita, que faliram porque pararam de aprender. A teoria da ruptura, criada por Clayton Christensen, um professor de Harvard, explica isso. Indústrias colapsam quando não se adaptam às inovações. A Kodak, por exemplo, inventou a câmera digital, mas se recusou a mudar e faliu. O ego desses empresários que não se adaptaram gritava: já sabemos o suficiente. E eles morreram, pereceram, faliram. Claro, não somos essas pessoas, mas isso também fala com a gente. Quantas vezes você já se fechou para a oportunidade de aprender algo novo? No trabalho, você ignora um colega porque acha que sabe demais? Na família, você deixa de ouvir um conselho porque já ouviu isso antes? Eu já fiz isso. Já achei que sabia o suficiente sobre algo e perdi a oportunidade de crescer. Quantos mentores se apresentaram em minha vida? Pessoas mais experientes, de um modo geral, ou em um determinado tema, no trabalho, nos estudos, na vida pessoal, nos relacionamentos, na família. E eu simplesmente não observei com profundidade seus exemplos, seus conselhos, simplesmente por achar que já sabia, apenas pelo fato de ter pensado sobre. Saber algo não é viver algo. Às vezes, algo que sabemos racionalmente não está internalizado e consolidado emocionalmente ou em nossos hábitos. E é aí que a razão é envenenada pelo ego. Te ilude e faz você pensar que sabe de algo, ou que sabe de tudo. Mas a vida é justa e te devolve na mesma medida. Te mostra, às vezes, na dor, que você sabia algo apenas racionalmente, mas não vivia essa suposta sabedoria. E isso é uma grande armadilha do ego. Pense sobre isso. Ryan Holiday nos faz pensar. E se a pessoa que você menos espera, um colega, um vizinho ou até um inimigo, tivesse algo a te ensinar? E aqui vai uma prática para a sua vida. Escolha uma pessoa que você normalmente ignoraria. Escute essa pessoa. De verdade. Pergunte algo. Aprenda algo. Veja o que acontece com sua visão de mundo. O ego vai resistir, mas a plenitude que buscamos aqui vem dessa abertura. E tem mais. Holiday cita Peter Drucker, um austríaco que é considerado o pai da administração moderna, autor de livros como O Gestor Eficaz. Drucker dizia que não basta querer aprender, você precisa criar processos para isso. Por exemplo, ler um livro sobre algo que você não entende, conversar com alguém que sabe mais, mudar de ambiente para se sentir desafiado. Eu gosto muito dessa ideia porque ela é prática. No meu dia a dia, eu sempre tento ler algo novo toda semana. Um artigo, ou algo pequeno, menor que um artigo, mas algo que me tire da zona de conforto. Que faz com que eu possa olhar com novos olhos algumas perspectivas que eu tenho. Recentemente eu vi algo sobre a cultura japonesa do Kaizen, que é uma filosofia que ensina uma ideia de melhoria contínua através da mudança de pequenos hábitos. Kaizen significa mudança para melhor e é sobre pequenos aprendizados diários. Aquelas pequenas mudanças que no fim do dia, do mês ou do ano fazem a diferença na sua vida.
em quem você é. E isso é ser um aprendiz. Não buscar os grandes saltos, mas os pequenos passos que te fazem crescer, que te transformam. E aí não é só de altura, é em profundidade. Holiday também nos lembra de Sócrates de outra maneira, né? Ele diz: quanto mais sabemos, mais percebemos o que não sabemos, mais reconhecemos nossa ignorância. Esse é o grande paradoxo do conhecimento. Quanto mais se sabe ou se busca saber, mais se percebe que não se sabe. Reflita. Será que você, assim como eu, às vezes não cultiva muitas convicções e se engana? Se sente autossuficiente sem de fato ser? Ele cita John Wheeler, um físico americano que ajudou a desenvolver a bomba de hidrogênio nos anos 1940. Wheeler dizia: à medida que nossa ilha do conhecimento cresce, o mesmo acontece com a praia da nossa ignorância. Reflita, isso é lindo, também assustador. Cada conquista te leva a um novo desafio e às vezes até um novo vazio. Mas também é um novo aprendizado. E, sobretudo, consolida sua humildade e te põe em ritmo constante de aprendizado. E é esse espírito que devemos cultivar em nós. A humildade é o que te mantém navegando, não a suposição de sabedoria e conhecimento. Isso é o que te naufraga. Temos que estar alerta toda hora sobre essa ideia de ser um eterno aprendiz. E eu te proponho que pense na sua vida como uma tapeçaria. Cada pessoa, cada experiência é um fio que você tece e cria um imenso tapete de variadas experiências e conhecimentos. E é essa riqueza que devemos buscar. Essa é a riqueza do conhecimento e do autoconhecimento. Essa variedade de oportunidades de aprendizado contínuo que a vida nos traz e que devemos absorver. Gengis Khan teceu a dele com os fios de cada cultura que encontrou. E você? Que fios você tem ignorado por orgulho ou uma sensação falsa de sabedoria que te engana? No canal, a gente busca esse rico e raro artigo de tapeçaria. Menos ego, mais conexão. Menos certeza, mais curiosidade. E aí, o que esse capítulo nos deixa? Que ser um aprendiz não é uma fase, é um modo de vida, é para sempre. Ryan Holiday nos ensina que o ego nos fecha, mas a humildade nos abre para a plenitude. E aqui, no Virgílio, Unidade e Equilíbrio, é isso que buscamos. Menos respostas prontas e mais perguntas e experiências vivas. Mais profundidade. Reflita comigo. Onde você parou de aprender por causa do ego? Ou onde aprendeu algo que te transformou? Deixe sua resposta nos comentários. Sua história nos ajuda a crescer juntos. É a oportunidade de expansão de consciência em conjunto que acredito tanto. Se esse vídeo te tocou de alguma maneira, eu peço que inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E me siga no Instagram, YouTube e Spotify. Pesquise por Virgílio Unidade e Equilíbrio para mais reflexões como essa. E até a próxima.